Olha, gente, quando a gente diz que futebol em hora de decisão é para quem tem o coração forte, realmente a gente não diz brincando. A coisa realmente pega o torcedor, é emocionante, porque o futebol é imprevisível, né? O futebol é imprevisível. E hoje aconteceu um colega, né, que trabalha na assessoria de imprensa do Serra Branca, se emocionou tanto com o gol do Serra Branca no final, que passou mal. Passou mal e queira Deus que não tenha sido nada grave, mas foi levado para o hospital lá em Souza porque não resistiu. Passou mal num jogo que teve muita emoção, né? Um jogo que, plasticamente, tecnicamente falando, foi um jogo muito fraco. Mas dois fatores pesam muito para isso, né? Primeiro, muita chuva, mas foi muita água mesmo lá em Souza, a gente via toró total. Então isso fez com que, claro, o campo que já não é bom, é o segundo fator, o campo do Marizão não é um campo para se jogar tocando bola, enfim, essa coisa toda é um campo um pouco desnivelado. E aí a coisa ficou ainda mais difícil para se jogar um belo futebol. Mas nem por isso as duas equipes evitaram não proporcionar aqueles lances maravilhosos. Então, mesmo com esse campo pesado, molhado, Souza e depois até o Serra Branca perderam várias oportunidades de gols. Sobretudo o Souza. Foi um jogo que a gente já esperava, com o Souza tomando as iniciativas sempre e perdendo muitos gols, como tem acontecido sempre. Por isso que o Souza completou hoje 8 partidas sem ganhar de ninguém. Porque é um time que cria, mas peca na finalização. E hoje foi bola na trave, goleiro Alão, um dos melhores em campo, do Serra Branca também, fez grandes defesas. E inúmeros gols perdidos de bola para fora. No primeiro tempo foi totalmente do Souza. Só não saiu o gol. Né? O Serra Branca foi lá uma única vez, né, obrigando o goleiro Bruno Fuso a fazer uma boa defesa. Isso foi só no primeiro tempo. Aí começa o segundo tempo e vem o Souza na mesma pisada. Até que rapidinho abre aí 1-0 com um gol que na verdade foi de uma falha da defesa do Serra Branca, que aí o Ian Augusto entrou pela direita, né? Foi chegando até que o goleiro do Serra Branca, o Alan, e fechou o ângulo dele. Ele não tinha mais o que fazer, né? Ali já na linha de fundo. E aí ele cruza pensando em pegar o jogador do Souza, o Luan. Aliás, esse Luan me chamou a atenção. Enquanto teve perna, foi um jogador muito útil ao Souza, um jogador que apareceu em momentos assim, sempre como um elemento surpresa e criando grandes chances. Jogador que tem uma boa habilidade, me chamou a atenção esse jogador do Souza, o Luan. Mas aí o Luan não alcançou a bola, porque quem alcançou foi o próprio zagueiro, né, do Serra Branca, o Jean Martins, que marca contra as suas próprias redes, né? Entra juntamente com o Luan, mas a bola resvala nele e entra, fazendo o primeiro gol do Souza. E aí, em tantas chances que o Souza tinha criado, foi fazer um gol chorado, um gol contra, né? Mas saiu na frente merecidamente, porque foi o time que até esse momento aí que eu estou falando, dominou inteiramente a partida e criou chances inúmeras. Mas aí, a partir desse gol, o Souza caiu no velho erro de jogar com o resultado embaixo do braço, né? Isso é muito perigoso. E aí o Souza recuou. Quando o Souza recuou, o Serra Branca fez o seguinte: o técnico Roberto foi por tudo ou nada. Colocou de uma única vez 3 jogadores, né? Substituiu em massa. E soltou o time dele para cima do Souza, porque o resultado não interessava ao Serra Branca, né? Então o Serra Branca foi para cima do Souza. E o Souza chamou, na verdade, o Serra Branca. E o Serra Branca criou inúmeras oportunidades e poderia ter empatado o jogo ali, naquele momento. Teve uma bola que, de uma vez só, o Serra Branca teve 3 chances de gol. Numa jogada só. E
Para sorte do Souza, esse gol não saiu, né? E aí foi passando o tempo, até que já nos minutos finais eu dizia que o Souza recuou de novo, né? E aí começou a administrar. Mas mesmo administrando, o Serra Branca foi tão com tanta sede para o ataque, que o Souza ainda teve no finalzinho da partida chance de fazer o segundo e matar o jogo, né? Mas assim, não o fez. Como não fez em Campina Grande, como não fez durante todo o primeiro tempo. É um ataque que esbanja de perder gols, né? E aí brilhou novamente a estrela do goleiro Alain, para mim o melhor em campo, né? Fez pelo menos 2 defesas aí maravilhosas já no final do jogo e garantiu que o Souza não ampliasse. E aí já nos descontos, aliás, descontos que foram muito grandes no primeiro tempo e muito grandes também no segundo, 7 minutos cada um, né? Tivemos aí 14 minutos de futebol a mais do que os 90 regulamentares. E aí, gente, quando todo mundo só esperava o apito final, veio uma cobrança de escanteio e a bola é rolada para um garoto que eu não sei por que é reserva desse time, não entendo, porque conheço ele desde o ano passado quando jogou no Pombal, depois até foi contratado pelo Souza para participar da Série D. O Anderson, acho o nome dele. E esse garoto entrou, o Anderson, número 20. E é um jogador muito habilidoso, né? Ele recebeu no escanteio, observou os jogadores colocados dentro da área e mandou na cabeça do lateral esquerdo Vidmar, que entrou no lugar do Paulo Fales. E ele só teve o trabalho de cabecear na pequena área, sem chance para o goleiro do Souza. Isso, se eu não me engano, era já 50 minutos. Exatamente 50 minutos, né? Já tinha se passado 5 minutos do acréscimo, né? E aí mandou na rede. A emoção foi tão grande do fotógrafo do Serra Branca que ele entrou no campo para comemorar e caiu logo em seguida se sentindo mal. E aí foi atendido, saiu na ambulância para o hospital e aí o jogo esfriou. O árbitro ainda esperou 2 minutinhos e encerrou a partida com um empate do Serra Branca, uma ducha fria no torcedor que compareceu em massa ao campo e um castigo para um time que criou tanto e perdeu tantos gols e que vem fazendo isso em vários jogos e vem levando gols no final do jogo. Quem não se lembra do Bragantino? Foi assim. O Souza fez 1-0, estava comemorando, o juiz deu bem 10 minutos aí e tal. E aí o Bragantino foi para cima do Souza e conseguiu o empate, que depois eliminou o Souza na cobrança de pênalti. Então, gente, hoje aconteceu uma coisa, só que na cobrança de pênalti veio aí a famosa justiça, que não existe no futebol, mas foi feita a justiça. O melhor time, o time que mais criou, né, brilhou na cobrança de pênaltis, né? Brilhou na cobrança de pênalti. Eu até esperava ao contrário, porque foi uma ducha fria, um momento psicológico, motivou o Serra Branca e abateu o Souza, né? Mas, como disse o próprio técnico do Souza, o Paulo Feian, eles vêm cobrando pênaltis desde que ele chegou no Souza. Não só para essas semifinais. Então treinam diariamente, nos treinamentos tem cobrança de pênalti. E aí, isso se reverteu dentro de campo, né? Os jogadores do Souza bateram bem os pênaltis. Alguns não foram batidos muito bem, mas foram aqueles pênaltis para decidir, ou seja, dou uma cacetada ali e o goleiro cai para um canto e entra. E até nessa cobrança de pênalti, né, tivemos um momento do Souza bem à frente, com 2 gols à frente. E aí o Serra Branca consegue o que parecia impossível, empata para ficar ainda mais emocionante. E aí, finalmente, né, no último minuto, o Bruno Mar, na última cobrança, faz o gol que decidiu a vaga do Souza para a final, para mais uma final, a 3ª consecutiva do Dinossauro, agora contra o Botafogo, a exemplo do que aconteceu o ano passado, né? E novamente, da mesma forma que foi o ano passado, né, o Souza vai disputar a primeira partida em Souza contra o Botafogo e vai decidir o título em João Pessoa, no Almeidão. O ano passado deu Souza lá em Souza e na volta
Aliás, deu empate nos 2 jogos, né? Deu empate nos 2 jogos e a partida acabou sendo decidida nos pênaltis. O Souza levou a melhor e é o atual campeão paraibano. Então o filme se repete, só não se sabe se o final dele será igual ao final do ano passado, né? E aí, gente, fez justiça porque há muito se diz que os 2 times que chegariam à final seria Botafogo e Souza, né? E muitos dos adversários, inclusive os torcedores mais fanáticos dos outros times, diziam que a imprensa estava torcendo e tal. Não, mas foi porque foram os 2 times de melhor campanha. Veja, é só ver a pontuação. O Souza começou bem na frente, o Botafogo com um time fraco não conseguia desenvolver, mas aí o Botafogo fez nada mais, nada menos do que 12 contratações e tornou-se um outro time. E aí chegou na final, inclusive, na frente, né, na pontuação do Souza. Conseguiu ultrapassar até o próprio Souza, que já faz muito tempo que não vence. Nem vence na Copa do Nordeste, nem vence no Campeonato Paraibano. Que empatou com o 13, depois apanhou em casa para o Botafogo, né? Enfim, aí vai para uma semifinal lá em Campina Grande, empata com o Serra Branca. Aí vai para uma semifinal em Souza, favoritíssimo, empata de novo com o Serra Branca. Ou seja, são muitos e muitos jogos sem vitória, né? E isso fez com que o Botafogo, que não tinha nada a ver com isso, contratasse bastante, fosse crescendo na reta final e terminasse na frente dele. Por isso vai decidir o título em João Pessoa, né? Teremos uma grande final, com certeza. Teremos uma grande final de 2 times que eram favoritos, confirmar esse favoritismo e vão decidir o título, né, em 2 jogos que serão assim, tem tudo para ser emocionante, né? O Botafogo vai primeiro a Souza, né? Já venceu esse ano lá, né? Enfrentar um Souza que é, dentro de casa, muito, mas muito difícil de ser batido. Muito difícil. Tanto é que perdeu só um jogo, que foi exatamente para o Botafogo lá, né? Mas, naquela oportunidade, o Souza não entrou com o time principal. E aí pagou caro, porque quando colocou os titulares em campo, já era tarde demais, e o Botafogo acabou saindo vitorioso. Agora, um novo confronto, um confronto de casa cheia, né? Um confronto que será muito igual, eu espero, tanto em Souza como no Almeidão, né? Aí os detalhes vão fazer a diferença. Vamos ver a preparação dos times durante essa semana e aí vamos aguardar, né, esse show de bola que vai ser essa decisão do Campeonato Paraibano. O Souza chega à final, a exemplo do Botafogo, já falei aqui, com justiça, né, num jogo dramático, né, e o Botafogo também num jogo em que não jogou o que sabe, né, não jogou o que sabe e não jogou para merecer uma grande vitória contra o 13, porque não jogou nada e quando jogou em casa, mas mesmo assim foi prejudicado. Poderia ter saído com a vitória, porque no último minuto teve um pênalti claríssimo, sem questionamento nenhum de quem estava no estádio ou de quem assistiu pela televisão. Só quem não viu foi a árbitra do jogo, né, que não deu o pênalti. Logo ela, que é uma árbitra muito competente e que tinha apitado muito bem o jogo, na verdade. Aí, não sei o que foi que houve, que ela cegou e a poucos metros não viu o pênalti ou não teve coragem de dar. Das duas, eu não sei qual foi a situação. Não estou aqui para julgar, porque errar é humano. E ela pode muito bem não ter visto, mas foi um erro clamoroso que fez com que o Botafogo não saísse vencedor. Se bem que era um pênalti, né? Mas pênalti é realmente uma chance muito grande para não ser gol, né? Aliás, para ser gol. Então, os deuses se reuniram, fizeram justiça. E aí, né, hoje aconteceu o imprevisível, que foi exatamente o Serra Branca conseguir empatar com o Souza lá em Souza. E aí, consertou tudo. Tá aí o Botafogo na final, disputando uma partida, a finalíssima, como diz, os últimos 90 minutos em casa, porque foi o time que marcou o maior número de pontos. Bom,
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Foi essa a minha análise de um jogo emocionante, né, debaixo de muita chuva, né, e que tivemos de tudo nesse jogo, né? Até torcedor caindo, aliás, não era um torcedor, mas de qualquer forma é um torcedor porque era um fotógrafo que trabalha na assessoria do Serra Branca e que torceu demais e que não aguentou a emoção do empate, do gol do empate do Serra Branca nos últimos minutos da partida, já na prorrogação, aos 50 minutos. Bom, eu volto agora com ele, que está hoje no plantão, nos informando tudo